Eu quero te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o próximo concurso da Petrobras para engenheiro e para nível superior, as informações sobre como deve ser essa prova, o que esperar, justamente para você poder começar a se preparar nesse momento que nós ainda não temos esse edital. Então vem comigo para esse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, fui 2 vezes aprovado na Petrobras e hoje eu quero conversar com vocês sobre um concurso que está se aproximando, que é o concurso para a Petrobras de nível superior. Então, vem aqui para minha tela para a gente começar essa conversa. Então vamos lá, nós vamos conversar sobre esse próximo concurso que está se aproximando. E a primeira pergunta que todo mundo faz é: qual que é a previsão para que saia esse novo concurso? Para isso, a gente vai precisar olhar para 3 pontos que eu coloquei aqui. O primeiro é: a gente teve o final da validade do último concurso de nível superior agora em maio. Então, com isso, a vontade da empresa de ter um novo concurso, justamente para ter esse pulmão de engenheiros e profissionais de nível superior para suprir alguma demanda que a empresa tenha, acaba crescendo muito também. O segundo ponto é que a gente teve um concurso 2023.2 para nível técnico, que foi esse concurso que está sendo homologado agora no mês de junho. E tivemos mais de 6 mil vagas para nível técnico. O que acontece? Quando a gente tem uma demanda por técnicos tão grande, significa que a demanda por profissionais de nível superior também deve crescer. E além disso, a gente vive um momento de aceleração da empresa. A gente teve a troca do presidente Jean Paul Prats pela Magda Chambriard, a gente já comentou disso nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, e ela, logo na sua primeira entrevista, já falou de aceleração dos esforços da empresa para conseguir produzir em novas áreas. Então, consequentemente, a gente vai precisar de mais engenheiros na empresa também. Agora, com tudo isso, qual que é o cenário que a gente tem? Na minha visão, o concurso de nível superior está muito perto e logo, logo ele deve acontecer. Não dá para dizer se ele vai acontecer no mês de junho, julho, não sabemos. Mas o que eu diria é: comece a estudar desde agora, porque daqui a pouco esse concurso vai pegar muitas pessoas de surpresa. E o que eu quero te mostrar hoje aqui é justamente para te ajudar nisso, a entender como vai ser esse concurso. E para isso, eu peguei primeiro informações do último edital, como por exemplo, quais foram os cargos que a gente teve e os quantitativos de vaga desses cargos. A gente teve 24 ênfases diferentes e, se a gente for ver, algumas chamam a atenção: administração, aqui a gente tem uma parte de TI, né, esses cargos de análise de sistemas e ciência de dados, que é o meu cargo, mas a grande parte desse edital, a grande massa, é com vagas para engenharia, começando aqui na ênfase 9 e indo até a ênfase 20. E se você é engenheiro, na minha opinião, o concurso da Petrobras é o melhor concurso que você pode fazer. Olhando para as engenharias, algumas chamam mais atenção, como é o caso do engenheiro de equipamentos na parte de mecânica, que teve 790 vagas no cadastro de reserva, lembrando que todo o cadastro, então todas essas vagas nessa última coluna, foram convocadas nesse último concurso. Então a Petrobras convocou 790 engenheiros mecânicos. Outro cargo que chamou muita atenção foi a engenharia de petróleo, que é uma ênfase que admite formação em qualquer engenharia. Então você pode ser um engenheiro mecânico, engenheiro químico, não importa, você vai poder fazer o concurso para essa ênfase de engenharia de petróleo. Foram 485 vagas ao todo, e também tem outras que chamam atenção: engenharia de produção, com 505 vagas, que é um cargo muito disputado normalmente, mas que, se você se preparar da forma certa, você também vai conseguir a sua aprovação. E uma das engenharias que teve a menor concorrência, apesar de não ter tantas vagas quanto essas, foi a engenharia de segurança de processo. Foi o primeiro concurso para segurança de processo e por isso a relação candidato-vaga acabou ficando bem menor. As pessoas acabaram não reparando muito nele, mas se você está em dúvida de qual cargo escolher, dá uma olhada se você pode concorrer à engenharia de segurança de processo, porque ela é uma ênfase bem interessante. Mais para frente eu quero comentar também sobre os benefícios da Petrobras e a possibilidade de embarque, se ela existe, como que funciona, mas agora a gente precisa falar sobre informações do último concurso, como por exemplo, qual foi a banca. Historicamente, os concursos da Petrobras são realizados pela banca 6 Gran Rio, que é bem tradicional. Ela cobra questões com 5 alternativas, o que a gente já está acostumado.
Mas de 2021 para cá, tanto no concurso de nível superior como nos dois concursos de nível técnico, a gente teve a banca Sebrasp, que já tem um estilo totalmente diferente. E, na minha opinião, aqui está a informação mais importante para você que quer ser um engenheiro da Petrobras. Você precisa entender muito bem o estilo de prova da Sebrasp, que é o estilo de questões certo ou errado. Então, você vai ter 120 itens e você vai ter que julgar se esses itens estão certos ou se eles estão errados, sendo que ela tem essa regra, onde uma errada anula uma certa. A gente vai falar com calma sobre isso, porque daria para eu fazer um vídeo só mostrando como que isso funciona e qual estratégia de prova você tem que ter, porque apesar de ser uma coisa teoricamente batida, isso reprova muitas pessoas, mas também pode aprovar você, se você souber como lidar com isso. No último concurso de nível técnico, a gente teve uma reserva de vagas de 20% para pessoas com deficiências, que eu acredito que se repita, que seja uma constante agora nos concursos da Petrobras, e 20% das vagas reservadas aos candidatos negros, o que já é bem padrão nos concursos federais. Agora eu preciso aprofundar com você nessa parte aqui de como que a Sebrasp elabora essas provas, como que é a estrutura dessa prova. Na última prova de nível superior, tivemos 120 questões separadas em 50 questões da parte básica e 70 questões da parte específica. Então essa parte básica foi igual para todo mundo, para toda a prova de nível superior, e as específicas, obviamente, vão variar para cada cargo. Na parte básica, muito importante aqui, a grande diferença da Sebrasp para a Sesgran Rio. Se você já fez algum concurso da Sesgran Rio, agora muda tudo. Por quê? Na Sesgran Rio, a parte básica você precisa apenas fazer o mínimo, fazer 50% em português e inglês. Então, se você é péssimo em português ou péssimo em inglês, se você conseguir 50% e não zerar nenhuma das duas, tá ótimo, só serve para reprovar. Aqui é diferente. Aqui a parte básica, ela conta pontos para a sua nota final. Então, o que acontece? Na última prova, tivemos 30 questões de português e isso valeu 25% da sua prova. Então, você mandando bem em português, você já sai muito na frente. A mesma coisa para inglês. 20 questões de inglês, o que foi mais ou menos 17% da sua prova na sua nota final. Então, é um impacto muito grande da parte básica. É por isso que eu te digo, começando antes, português, a gente sabe que tem algumas coisas mais chatas. Então, começando antes, você pega muito melhor essas regras que não são impossíveis. Eu tive uma boa pontuação em português, mesmo sem ser super profissional em português. Mas para isso, você precisa começar a estudar antes. E até por falar em começar a estudar antes, eu preciso te lembrar que, nesse começo de junho, o Acelerador Petrobras está com vagas abertas. Então clica aqui no primeiro link da descrição, caso você queira começar os seus estudos já tendo um ótimo material em mão. Agora, você tem que ter muito cuidado com essa regra super simples, que é uma errada anula uma certa. Isso muda completamente o jogo e, para mim, torna muito mais fácil você ser aprovado com a banca Sebrasp. Talvez seja um pouco contraintuitivo o que eu estou te falando e muitas pessoas poderiam até discordar de mim. Mas olha só alguns exemplos de nota possíveis de se tirar uma vez que uma errada anula uma certa. Eu coloquei 3 cenários para a gente entender isso um pouco melhor. No primeiro exemplo, uma pessoa que marca 120 questões, acerta 95, erra 25, ela vai ficar com uma nota final de 95 menos 25, que vai dar 70, o que não seria uma nota ruim de forma alguma. Mas temos um segundo exemplo. Uma pessoa que marque 105 questões, acerte 90 e erre 15, essa pessoa vai ter uma pontuação de 90 menos 15, o que vai dar 75 pontos líquidos. Então, deixando 15 questões em branco, uma pessoa consegue tirar uma nota maior do que alguém que marca todas as questões, somente errando menos questões. Agora eu vou te mostrar o meu exemplo prático do que eu fiz na minha prova. Olha, eu marquei 98 questões, ou seja, deixei 22 questões em branco. Isso é quase 20% da prova que eu não precisei fazer. Com isso, eu acertei 88 questões, errei 10 e fiquei com uma nota final de 78. É claro que tiveram algumas anulações ali no meio, mas
Originalmente, foi isso que tinha acontecido com a minha nota. Deixando 22 questões em branco, eu consegui ficar em 9º lugar para o cargo de cientista de dados. O que acontece? Quanto mais questões você faz, mais chance você tem de errar, e quanto mais você erra, mais pontos você vai perder. Então, eu sempre recomendo que você deixe questões em branco. Até porque, se você deixar de fazer uma questão que você já viu que não dá para você, então é menos tempo que você vai perder fazendo conta, você vai ganhar mais tempo para fazer as outras questões que você sabe, e com isso você consegue até acertar mais questões daquelas que você vai responder. E a minha recomendação é, se você está começando a estudar agora, se planeje para deixar questões em branco no dia da sua prova e não chute de forma aleatória, porque isso pode simplesmente arruinar a sua prova se você sair chutando de qualquer jeito. E é muito importante você entender que o fato de uma errada anular uma certa acaba diminuindo a nota daquelas pessoas que têm uma preparação boa, mas que não têm estratégia. E isso permite que pessoas que não tiveram uma preparação tão boa ou não estudaram tanto tempo consigam ter uma nota maior por conta da sua estratégia. E para mim, esse é o melhor ponto da Banca Sebrasp, mas você precisa fazer muitos simulados, você precisa estudar muito e ter uma boa estratégia, aplicar o que eu estou te falando aqui nos seus simulados para chegar na sua prova com uma preparação muito melhor. Agora eu sou obrigado a falar com você sobre os benefícios da Petrobras, porque aqui eu coloquei alguns, mas a gente tem muitos outros. Então esse é um ponto que faz com que a sua qualidade de vida como engenheiro ou engenheira da Petrobras aumente muito. Para começar, você vai ter um vale-refeição que hoje está em torno de R$ 1.800 por mês. E você também tem uma PLR anual que varia entre 2 e 4 salários. Além disso, quando você sair de férias, estiver viajando, você não vai receber somente 1/3 a mais. Você vai receber um salário inteiro a mais. Você tem um plano de saúde, que é um plano muito bom. Você tem o FGTS, que normalmente, se você fosse servidor público, você não teria. E aqui você consegue acumular um salário a mais todo ano ali no seu FGTS, para depois, por exemplo, comprar um imóvel. Você tem uma previdência complementar, onde a empresa também contribui nessa previdência, e você tem possibilidade de teletrabalho, que para mim é maravilhoso. Você pode trabalhar 3 dias da sua casa e 2 dias presenciais na base em que a sua equipe trabalha. A gente tem um vídeo que está aparecendo aqui em cima, onde eu falo mais sobre essa possibilidade do teletrabalho. E acredite que existem outros benefícios, como auxílio escola. A Petrobras paga uma parte da escola dos seus filhos, benefício farmácia, onde a Petrobras ela paga uma parte do medicamento que você precise dentro de uma lista pré-determinada por ela. Então, você vai ter muitos benefícios trabalhando na Petrobras, não somente aquele salário que vai aparecer no edital. E aqui a gente ainda vai ter a possibilidade de outros regimes que vão trazer um adicional ao salário do engenheiro, mas não são todos os cargos e é bem difícil disso acontecer. Mas existem alguns casos em que acontece. O primeiro desses regimes é o trabalho em regime offshore, que é o famoso 14/21, que é quando você embarca, você pega um helicóptero, vai até uma unidade da Petrobras, até uma sonda ou uma plataforma e fica lá 14 dias trabalhando, 12 horas todos os dias, e depois você folga 21 dias. Alguns cargos de nível superior têm essa possibilidade. E aí eu vou dar alguns exemplos de quando eu já vi isso acontecer. O primeiro deles é para fiscais, tanto fiscais de sonda quanto fiscais de barcos, de PLSVs, de RSVs, que normalmente são funcionários de nível superior, ou engenheiros de equipamento, ou engenheiros de petróleo que fazem essa função. Então essa pessoa vai para a sonda ou vai para o barco que não são da Petrobras, que são contratados pela Petrobras, e vai fiscalizar como que está sendo a prestação desse serviço. Um outro caso em que o engenheiro pode embarcar é quando ele vai ter funções como de coordenador de embarcações ou coordenador de produção. Isso acontece algumas vezes quando você tem um engenheiro de base que vai conhecendo aquela unidade, faz alguns embarques eventuais, e depois acaba se tornando um coordenador de embarcação ou coordenador de produção. Isso também pode acontecer. Recentemente, um amigo meu passou para engenheiro de equipamentos na ênfase de inspeção e ele foi para uma área de poços que ele também vai embarcar para realizar inspeções. Então, ele já foi direto trabalhar embarcado, mas é um caso bem pontual. E outro caso que eu vi também quando eu era técnico
foram os profissionais habilitados, que são engenheiros normalmente da ênfase de inspeção, que realizam embarques todos os meses, mas que não são implantados. Então, você tinha alguns PHs que embarcavam 10 dias dentro de um mês, depois folgavam, voltavam, ficavam 3, 4 dias na base e iam embarcar novamente. Então, eles tinham essa flexibilidade, mas estavam sempre embarcando. É bem comum que o engenheiro faça embarques esporádicos, pontuais, mas para o engenheiro realmente ser implantado é uma situação um pouco mais difícil, até por conta do salário já ser maior e essas funções a bordo normalmente são realizadas por técnico, mas existe sim essa possibilidade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui e coloca nos comentários para mim, futuro petroleiro ou futura petroleira, para eu saber que você ficou até o final desse vídeo. E até o próximo vídeo.